renda variável, enquanto a Selic estiver alta, ela vai andar de lado, por melhor que sejam as empresas que você tem em carteira. Hoje eu vi, por exemplo, que o Nubank registrou 553 milhões de dólares de lucro líquido para o terceiro trimestre e viu suas ações caírem 10%, porque a avaliação do BBA sobre o balanço foi um pouco mais negativa. Por melhor que seja a empresa, né, se ela está inserida num cenário macroeconômico adverso, que é o que a gente está enfrentando no Brasil agora, com uma Selic tão alta, né, a renda variável ela vai ter uma perspectiva muito mais nebulosa de ganho e crescimento nos próximos 2, 3 anos. Ao contrário da renda fixa, que ela tem uma relação matemática de retorno frente à Selic. Quanto mais a Selic sobe, mais as taxas de rentabilidade da renda fixa aumentam. E é por isso que a gente está aqui hoje falando sobre perspectivas de renda fixa, porque a gente tem excelentes oportunidades em várias classes de ativos de renda fixa. Seja aquela renda fixa mais conservadora, o arroz com feijão, que é Tesouro Selic, Tesouro IPCA, seja renda fixas mais arrojadas, como CRIs, CRAs, debêntures, CCBs, que inclusive é um título de renda fixa que é emitido pelo Invest. Perfeito. Exatamente. Lei 10.931 de 2004 instituiu as CCBs. Pensa na CCB como basicamente um correlato ao CDB do bancão, ao invés de ser o certificado de depósito bancário, você tem a cédula de crédito bancário, que para todos os efeitos é um título assim como a CDB, mas emitido por uma empresa que não é uma instituição financeira, né? Então aqui no caso, por exemplo, da Aluinvest, os investidores estão literalmente nos emprestando dinheiro, assim como eles fariam para o banco, e a gente está alocando esse dinheiro na operação e gerando rentabilidade a partir disso. Boa. Eu, como investidor, eu venho fazendo uns aportes mais consideráveis desde 2018 e eu perdi bastante uma oportunidade em renda fixa que eu não olhava tanto para esse mercado lá atrás, assim. Então, eu apostei muito em renda variável lá atrás, e aí eu fiz uma consultoria com a Sofia recentemente, ela deu um pau, assim, na minha carteira, e realmente eu mudei completamente a minha visão, assim, porque, cara, se lá atrás, desde 2018, eu tivesse ido só para renda fixa, cara, eu teria um patrimônio hoje de 15% a 20% maior do que eu tenho, entendeu? Tudo bem, pode ser que em algum momento a renda variável, né, melhore o cenário, né, que eu não desfaça das minhas posições e lá na frente eu tenha um ganho, mas, cara... Não tem nada ganho do CDI não, viu, bicho? Não, difícil. IPCA mais 6, né, que é o maior benchmarking que tem, poucas coisas batem o IPCA mais 6, então... Cara, é nesse sentido, assim, aí eu vi que, faz mais sentido. O meu negócio já é um negócio, né? Eu já empreendo. Então, a minha empresa já tem um risco. É pautada 100% em varejo. Né? A gente anuncia para empresas varejistas e que sofre muito com o mercado, né? Isso aí é inegável. Então, cara, já que eu tenho tanto risco na minha PJ, eu tenho que ir mais safe na minha PF ali. Perfeito. E agora eu tô mirando tudo para basicamente renda fixa, cara. Inclusive aumentar minha posição, que já não é pequena, na Lu. É isso. Amém. Eu estava conversando com o pessoal em São Paulo falando sobre mercado de venture capital, né? Mercado ainda muito nascente aqui no Brasil, né? Os grandes fundos de VC do Brasil, de investidores de capital de risco, né? Que compram participações em empresas e startups, especialmente, historicamente, ele é muito tímido em relação aos Estados Unidos. Né? Um grande fundo aqui tem o que um pequeno fundo lá tem sobre gestão. Mas aí o pessoal estava falando, né? Estava pensando especificamente como uma gestora, que estava citando que o fundo dela era um fundo mais nichado, que tinha de 6 a 8 investimentos fazendo 10 anos, mas que o benchmark não era muito significativo. Que ela tinha que bater CDI em dólar. Eu falei, realmente, né? E deu certo? Não deu, ela conseguiu ganhar desse hurdle, mas ela falou, não, bicho, isso aí no Brasil é difícil ganhar da CDI. Como é que está o seu investimento e sua percepção de risco-retorno, seu Marco? Você é um cara mais jovem, um cara mais antenado, eu suponho? Então, uma coisa que o Rei aqui falou, que é bem interessante, é essa relação de risco que você corre no seu trabalho com o retorno que você vai ter, o risco que você vai correr nos seus investimentos, que vai ter total ligação com o retorno que você vai ter dos seus investimentos. Porque hoje, por exemplo, ele corre mais risco na PJ, no trabalho dele, então faz muito mais sentido investir de forma mais conservadora na pessoa física. Isso é algo que tem total ligação. Eu mesmo tenho a minha empresa, então eu acabo tendo uma renda variável, uma receita variável. Então, por isso, a minha tendência é, por mais que eu tenha uma carteira bem estruturada, diversificada, coisa que eu falo para os meus alunos, eu tenho uma grande parte do meu patrimônio em renda fixa. Então, isso é muito importante. Agora, o que eu avalio? Não apenas o meu perfil pessoal de risco, retorno, meu entendimento a respeito de outros investimentos, oportunidades de mercado, ciclos de mercado, como principalmente as expectativas. Se a gente pega vários gráficos e coloca renda fixa com CDI,
Eu não estou nem falando de títulos que pagam mais do que o CDI, estou falando do CDI líquido. Então, se você tem ali o CDI contra a Bolsa de Valores, o CDI está batendo a Bolsa de Valores, CDI contra IFIX, está batendo o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, CDI contra IPCA, aí nem se fala, né? Está batendo bastante. A questão é que... Ainda bem, né? Se o IPCA estiver batendo CDI, já ajuda mais. Isso, Argentinos. mas tem pessoas que investem na poupança e tá meio que pareado ali. Tem a pesquisa na tela do CBM-Ambima que eu vi de 2022, e dos respondentes dessa pesquisa, somente 1% se considerava conservador, entretanto, dos respondentes, 76% tinha dinheiro na poupança, isso lá em 2022. É conservadorismo demais, né? É risco de CDB com rentabilidade inferior a CDB, não faz sentido não.